Olá, pessoal. Um dia com as melhores vibrações a todos. Gratidão por mais uma quinta-feira estarem aqui conosco, acompanhando os trabalhos de transformação e cura, as mensagens. Muito bom, né? Coisa boa. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão a todos os irmãos que dos seus lares estão vibrando, fazendo o envio de reiki, trabalhando na sustentação deste trabalho. E gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, querido irmão, Mãe Maria, Virgem Santíssima, pela oportunidade em estarmos aqui reunidos em mais um encontro. Então, vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sentar de maneira confortável. Quem preferir e quiser se deitar, não tem problema, desde que permaneçam atentos às mensagens que serão lidas. Então, Senhor, neste dia abençoado, nós rendemos graças a Ti e pedimos que o Senhor seja o nosso farol luminoso, iluminando nossa consciência, nossos pensamentos e atitudes, nos envolvendo com o Seu amor que regenera e cura nossas almas feridas e aflitas. Que neste dia de trabalho nós possamos nos reunir com os bons espíritos, com as falanges luminosas aqui presentes, nos colocando disponíveis e acessíveis a esse auxílio fraterno. Com a sua graça, Senhor, que assim seja, damos por iniciado mais um trabalho de transformação e cura. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Coisa boa estar aqui com vocês, muito feliz, muito grata pela oportunidade. Hoje, então, nós vamos fazer a continuação do trabalho da semana passada, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Causas anteriores das aflições. Na semana passada, nós lemos o capítulo 6 e 7, então no trabalho de hoje nós vamos fazer o fechamento com a leitura do capítulo 8, 9 e 10, tá? Para quem quiser acompanhar, então, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, vamos meditar numa pequenina mensagem aqui do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, que eu trouxe para nós no dia de hoje. A mensagem tem o título Decifra a Mensagem. Então já vamos aqui, começar a refletir, a nos atentarmos, né, e assimilarmos todo esse conteúdo rico e de suma importância para a nossa vida. A mensagem diz o seguinte: toda dificuldade que enfrentas encerra numa mensagem que deves decifrar. Se não a entenderes, com certeza ela persistirá. Analise os teus problemas além das aparências com que eles te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceis é sinal de que precisas mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes.
os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Então, as pessoas, elas podem tanto nos ajudar quanto nos prejudicar, né? Porque existe a influência das pessoas na nossa vida, desde que nós estejamos abertos para essa influência, tanto a positiva quanto a negativada, tá certo? Então, os outros, eles só vão conseguir nos influenciar se nós permitirmos essa influência. Então, vamos permitir a influência dos bons e queridos amigos espirituais aqui presentes no trabalho de hoje, né? E vamos nos fecharmos para as influências negativas do nosso cotidiano, tá bem? Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, continuação do trabalho. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos então graças a Deus, nosso Pai, por sua bondade, pela bondade em que Ele concede aos homens na faculdade da reparação. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, por que se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas o que nós precisamos entender é que provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita uma missão ou uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Então, resumindo tudo o que nós falamos até aqui, nós podemos compreender que tanto a prova quanto a expiação, a gente sofre, né? Traz um problema, uma questão que nós precisamos trabalhar. E quanto mais penosa tiver sido a nossa luta e com maior resignação, maior é o nosso progresso, né? Então, aqui continuando, esses espíritos, né, que pedem provas, esses desafios mais penosos para se adiantar mais rapidamente, esses são especialmente os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores,
pedindo apenas força a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e podem até levar o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estiverem puros. Toda mancha que nós trazemos na alma, ela impede nossa entrada em mundos mais felizes. E aí ele traz para nós um exemplo aqui, como acontece aos passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais ficam impedidos de adentrar numa determinada cidade enquanto estiverem doentes, né? Então, eles só serão permitidos adentrar novamente a cidade quando estiverem purificados, saudáveis, não é assim? É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Se não suportou direito, o que vai acontecer? Vai passar de novo e de novo. Mas calma, vamos terminar aqui, depois a gente vai conversar no final. Como expiações apagam as faltas e purificam. Então, as provas e as expiações, elas são o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, ou seja, quanto mais nós precisarmos nos purificar, nos limpar, nos curarmos, mais enérgico deve ser o remédio. Ou seja, a nossa prova ela vai ser mais dolorosa, mais sofrida, mais doída. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os resultados por causa de reclamações. Sendo assim, o teria de recomeçar. Ou seja, né? Veio uma prova, veio uma expiação, você só reclama, fica bravo com Deus, acha que está sendo injustiçado, que você não merecia, se revolta. O que vai acontecer? Você aprendeu com essa situação? Não. Não aprendeu? Começa tudo de novo. É como uma questão na prova, né? Você errou ali, não passou na prova, tirou nota baixa, o que vai acontecer? Vai ter que refazer essa prova, até tirar nota azul, não é assim? Então, precisamos nos atentar aos sinais, né? Decifrar as mensagens, compreender o porquê, o que aquela necessidade, o que aquele desafio, né? Aquela necessidade, aquela situação difícil que a gente está passando, qual é a mensagem que precisa ser decifrada dessa situação? O que nós precisamos aprender com essa situação? Porque se os desafios vêm para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, ele tem, então, o objetivo do aprendizado. É fácil? Não é fácil.
Mas quando nós começamos a compreender esses porquês, como as coisas funcionam, certamente vai tornando mais acessível, mais fácil entender, né? Vamos entendendo com maior facilidade, vamos compreendendo e lidando melhor com as tribulações da vida. Então eu trouxe para nós aqui algumas coisas que eu escrevi sobre esse tema. Então, em resumo de tudo que foi lido até agora, toda vez que enfrentarmos um desafio, seja ele então uma prova ou uma expiação, e não tornarmos proveitosa a nossa dor, não tivermos resignação, fé, confiança em Deus, teremos que recomeçar, ou seja, passaremos por tudo de novo, até que aprendamos a lição. Precisamos decifrar as mensagens que as provas e expiações nos trazem, porque se não a entendermos, ela persistirá. E aí, amados, eu acho que ficou bem claro aí a questão do capítulo, mas para enriquecer o nosso entendimento, eu trouxe um breve resumo que eu preparei para nós sobre a diferença entre provas e expiações. Muitos podem ter essa dúvida e eu acredito que seja pertinente ao nosso capítulo adentrar um pouco sobre provas e expiações, trazer essa explicação para vocês, tá bem? E eu quero aproveitar a oportunidade para que, se alguém tiver alguma dúvida, não só nesse trabalho de hoje, mas nos trabalhos anteriores ou os que virão posterior a esse, deixem no YouTube, deixem aqui no canal, escrevam, façam pergunta, comentem, né? Isso é muito interessante e é muito rico para todos nós, tá bem? E o que estiver ao meu alcance, eu terei um imenso prazer em respondê-los e esclarecer. Então vamos lá, a diferença entre provas e expiações. Prova é uma dificuldade moral que precisamos superar para evoluir. Por exemplo, imagine então uma pessoa que traga muito forte em si, né, na sua alma, o egoísmo. É uma pessoa que não sabe dividir, só olha para si mesmo, só se preocupa com suas próprias necessidades, não se preocupa com o outro, de forma alguma, mesmo que seja um parente, um amigo, né? Uma pessoa muito próxima, só olha para si. Então, antes de reencarnar, esse espírito, ele é sensibilizado pelos espíritos superiores sobre esta dificuldade moral que ele traz, né? No caso aqui citado, então, o egoísmo. De modo que esta questão deverá ser sanada e não continue travando a sua evolução. Então, ali no processo reencarnatório, esses espíritos superiores vão conversar com o irmão. Olha, irmão, isso aqui é uma questão importante, precisa ser sanada, porque está travando seu processo evolutivo, seu progresso, né? Então, quanto mais progresso o espírito teve em uma vida para outra, né, ele consegue participar dessas escolhas, né, do tipo de prova que ele terá em sua próxima existência reencarnatória, né? Tudo depende, né? Não é uma regra, mas isso pode acontecer sim, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, se elevando, se lapidando, mais participativos do nosso processo reencarnatório, das provas, das expiações, dos desafios, nós podemos participar antes de efetivamente reencarnarmos, né? Que é o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. Então, cumprir essas provas com resignação não é fácil,
Porque nós não lembramos das coisas que nós fizemos nas vidas anteriores. Lembramos? Não lembramos, né? Mas estejamos certos que muitas delas foram escolhidas por nós mesmos, ou seja, muitas provas, nós mesmos ali, quando esses espíritos superiores nos trazem essas questões, né? Mostram para nós ali, como num filme que nós assistimos, né? Várias situações, atitudes que nós cometemos ali, nós mesmos então, né, envergonhados, querendo melhorar esses pontos, nós podemos sim escolher muitas das nossas provas. Essas dificuldades que temos na vida são exatamente as provas que precisamos para o nosso crescimento, amadurecimento do nosso espírito. Essas situações nos farão crescer, desenvolvendo comportamentos e atitudes que ainda não tínhamos sido capazes de desenvolver. Então, espero que a questão da prova tenha ficado claro aqui para todos. Vamos adentrar agora a expiação para que a gente possa compreender aí a diferença entre uma e outra. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui a Pri Vulcani traz para nós uma pergunta que vem do nosso trabalho anterior, né? É justo sentirmos pena dos indivíduos que nascem com demasiado grau de deficiência, tanto psicológica quanto física, né? Não podemos sentir pena, porque Deus é um Deus justo, é um Deus, um Pai amoroso. Ele não tem predileções entre os seus filhos, ele ama os seus filhos da mesma forma. Então, quando um espírito reencarna com uma deficiência, seja ela cognitiva ou física, né, é porque ele veio aí com uma expiação muito forte, e aí vocês vão compreender isso agora quando adentrarmos aqui na explicação sobre a expiação. Mas tudo o que se passa na nossa vida é merecido. Se não fosse merecido, não poderíamos então acreditar nas leis soberanas do nosso Pai, na sua justiça, né, na sua providência. Então, não devemos ter pena. O que nós podemos fazer por esses irmãos é muita oração, para que ele tenha o quê? Fortalecimento e resignação de cumprir essa tarefa, essa expiação, esse desafio que lhe foi colocado. Certo? Então, vamos continuar aqui. A expiação, então, por outro lado, é um resgate. Olha aí, tá vendo? Como encaixa direitinho aqui na pergunta da Pri. Ela é compulsória e não depende das nossas escolhas. Tratam-se de situações que precisamos enfrentar para compreendermos melhor, sentindo na pele o mal que causamos aos outros. Trata-se de um reajuste kármico que faz parte também do processo da justiça divina, da lei de causa e efeito. Então a pessoa vai sentir na pele o mal que ela causou a uma outra pessoa, mas também pode ser ao mal que ela causou a si própria em outra existência, tá? Não é uma regra, mas isso pode acontecer, só dando como um exemplo, pessoas que cometem suicídio, tá? Isso tá em algumas obras literárias, inclusive da Ivone Pereira. Ela retrata bastante essa questão dos suicidas, né?
Pessoas que muitas vezes foram suicidas em várias reencarnações, né? Reencarna, se suicidou. Aí reencarna de novo, suicida de novo, e de novo, e de novo. Chega um momento que até para evitar com que ele cometa o suicídio, ele vem com uma deficiência que vai o impedir de cometer o suicídio, para que ele possa então começar a progredir espiritualmente. Isso é só um exemplo, tá bem? Mas acontece. Quanto mais evoluído o espírito, menos embaraços ele vai cultivando no meio do caminho e, portanto, em algum momento, suas existências tornam-se livres de expiações. Oh, coisa boa! Quando parar as expiações, né? Zerou, então vamos ter o quê? As pequenas provas que são para o nosso adiantamento moral, né? Pois com a evolução contínua e ampliação da sabedoria na conduta da vida, já não lhe restarão débitos desta natureza. Porém, mesmo que não haja expiações, sempre haverão provas, né? Pois como nós já dissemos, são as provas através da dificuldade a ser superada que nos farão sempre ir para um próximo nível, para um estágio superior, mais avançado, como na escola, né? Que a gente começa na primeira série do ensino fundamental, aí vamos aprendendo, temos que ir bem nas provas, né? Senão a gente fica o quê? De recuperação, tem que refazer a prova. E se não for bem na recuperação, vai passar de ano? Não vai passar de ano, é reprovado, faz aquele ano de novo. Então, assim, de uma maneira lúdica, conosco aqui, reencarnados, né? É da mesma forma. Então, precisamos sempre ir progredindo, né? E quanto mais a gente progride, mais preparado o nosso espírito está, e as provas vão ficando mais difíceis também, né? Quando a gente está na faculdade, a gente não vai aprender continha de 1 mais 1 é igual a 2. O nível de dificuldade aumenta. Por quê? Porque estamos preparados, né? Para aquele nível mais avançado. Então, da mesma forma que quanto mais estudamos, mais as dificuldades e provas se tornam mais complexas, que é o que eu acabei de falar, mas eu vou ler para vocês porque eu preparei bonitinho aqui. Assim também é com a evolução do espírito. Quanto mais as enfrentamos e superamos, nos tornamos melhores e mais capacitados para lidar com o mundo. E é por isso que viemos à Terra. Não estamos aqui a passeio, eu sempre falo isso, não estamos. Ressignifica isso, pessoal. Não estamos aqui a passeio, apenas para curtir as maravilhas da matéria, né? Estamos aqui porque na Terra temos as condições apropriadas em nosso atual momento para enfrentarmos os mais diversos tipos de provas que nos farão crescer como espíritos imortais. Infelizmente, contudo, muitos não percebem a riqueza de suas provas e não aproveitam suas dificuldades para se aprimorar e perdem, portanto, a oportunidade do seu processo reencarnatório. Na verdade, a gente não vai perder, né? A doutrina espírita fala para nós o seguinte, que a gente não vai regredir, mas se a gente não progride, então nós fizemos o quê com o nosso processo reencarnatório, que era para ser de progresso? Estacionamos. Vivemos uma existência toda, né? E ficamos exatamente no mesmo lugar. É isso que a gente quer? Não. Queremos o quê? Progredir, crescer, evoluir, aprender, né? Então, pessoal, estejam atentos às suas oportunidades.
as dores da vida e da alma. Todas as suas dificuldades são em grande parte um presente de Deus, que anseia e aguarda como um generoso Pai pelo nosso progresso. Viram só? A gente só agradece as coisas boas, né? Quando aparece um desafio, a gente faz o quê? Pelo amor de Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aí a gente, na grande maioria das vezes, a gente se desespera. Se desespera, fica irritado e briga com o pessoal do trabalho, discute com o pessoal em casa, né? A vida vira um conflito tremendo. E nosso Pai diz para nós o seguinte, que nós precisamos aproveitar as dificuldades, não é só aproveitar as alegrias, aproveitar as dificuldades. Olha só que coisa, né? Vamos então aproveitar tudo na vida, porque tudo é proveitoso. As dificuldades também são para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Mais nenhuma perguntinha? Tudo certo? Então, pessoal, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui no canal, pergunte, comente e, na medida do possível, eu vou respondendo a vocês, viu? Com muita gratidão, tá? Bem, então agora nós vamos para a próxima parte do nosso trabalho de hoje, que são as vibrações, né? O passe dispersivo, o passe harmônico, o envio de reiki. Então agora vamos pegar as nossas águas. Quem se lembrou de trazer o copo, a garrafinha de água, coloque aqui, próximo a você. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou aumentar um pouquinho o volume da musiquinha aqui. Quem quiser também tiver com a musiquinha em casa, maravilha, porque a musicoterapia, ela ajuda na elevação do nosso padrão vibratório, então é muito bom. Então vamos fechando os nossos olhos. Quem quiser agora pode se deitar. Quem adormecer não tem problema. Vamos relaxar. Relaxar a mente, relaxar o corpo. Nos sintonizarmos com o nosso querido anjo da guarda, que está tão contente por aqui estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um trabalho de transformação e cura. Então nós vamos nos sintonizando com essas falanges luminosas que se fazem presentes para o nosso auxílio fraterno. E com muita gratidão, vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos reunidos, onde esses queridos amigos espirituais vão nos trazer o auxílio de que nós necessitamos, expandindo nossa consciência, expandindo nosso campo áurico. Vamos despertando nossa alma para a vida como ela realmente é. Vamos saindo do nosso processo de ignorância para a compreensão, trabalhando sempre a gratidão, a fé, a confiança e o amor em nosso querido Pai. Vamos nos envolvendo com essas vibrações salutares, rogando ao Cristo que renove nossas forças, que renove nossa fé,
que renove a nossa energia para que sejamos fortes e que possamos enfrentar cada prova ou cada expiação que nosso Pai querido nos designou, com resignação, gratidão e amor. Porque só assim, queridos, é que nós vamos efetivamente caminhar rumo ao progresso, lapidar nossa alma, neste momento. Todos os nossos centros de forças, os chamados chakras, vão sendo trabalhados simultaneamente, desde o coronário, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, nosso chakra sexual, genésico, nosso chakra básico, até os chakras das pontas dos nossos pés. Todos esses centros de força, juntamente com todo o nosso campo áurico que nos envolve, vão sendo trabalhados através do passe dispersivo, através da cromoterapia etérica, recebam com amor e com gratidão essas doces energias salutares de que cada um vem recebendo, adentrando pelo topo de vossas cabeças e espalhando por todo o vosso corpo, a nível físico, energético, trabalhando o nosso campo mental, emocional e todo o campo vibracional. Vamos recebendo as influências salutares para o nosso adiantamento. Vamos recebendo o aconselhamento necessário através do nosso anjo da guarda, esse espírito benfeitor que amorosamente se faz presente, disponível e acessível ao lado de cada um de nós, desde o nosso renascimento, durante toda a nossa existência corpórea. Muitos deles estiveram conosco ao nosso lado, mesmo antes do nosso desencarne, nos auxiliando e nos trazendo as diretrizes do nosso processo reencarnatório. Vamos então acolhendo e captando todas as doces influências e aconselhamentos que a espiritualidade amiga nos traz neste momento. Vamos nos envolvendo com esse amor do nosso Pai Celestial e vamos emanando esse amor, expandindo esse amor para todos à nossa volta.
E assim, envolvidos por essa energia sublime do amor puro, vamos todos aqui presentes, darmos as mãos e nos colocarmos no entorno do nosso querido planeta Terra, para vibrarmos o melhor para todos os necessitados e para todo o nosso planeta, para os nossos irmãos, para os queridos irmãos menores, para o reino vegetal, reino mineral, porque de certo que cada um de nós necessitamos dessas doces vibrações, e tudo que emanarmos refletirá em nós mesmos, com sabedoria e gratidão. Então, vamos vibrar o mais alto que pudermos, nos tornarmos um grande farol luminoso no entorno do nosso planeta, vibrando o que de maior e melhor carregamos na nossa alma. Vamos vibrando por todos os doentes, por todos os aflitos, os doentes do corpo e da alma, a esses irmãos em sofrimento, muitos deles sem um lar, sem uma cama para se deitar, que se encontram em situação de rua, de abandono, outros tantos em hospitais, em estágios finais, com doenças degenerativas, irmãos internados em clínicas de reabilitação, passando por um processo difícil de desintoxicação de seus vícios. Vamos vibrando por todos que sofrem, pelos irmãos que se encontram em completo desespero, tomados pela ideia destrutiva do suicídio. Vamos vibrando o amor a todos, queridos, porque juntos nós somos muito maiores e mais fortes. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelos asilos, pelos albergues. Vamos vibrando por todos os necessitados. Vamos vibrando também por esses irmãos humanos e pets que nós trazemos na nossa memória neste momento, que são próximos a nós e que estão também tão necessitados. Vamos individualmente vibrando por esses amigos e familiares que precisam dessa luz amorosa e transformadora do amor. Vamos vibrando a paz no nosso planeta. Vamos vibrando pelos nossos governantes, pelos governantes de cada cidade, de cada bairro, de cada país. Vamos vibrando pelos irmãos nas penitenciárias e presídios. Vamos vibrando pelos irmãos recém-desencarnados e por seus familiares. Vamos vibrando pelos irmãos que passaram por desastres
irmãos acometidos em trágicos acidentes de carro, acidentes, incêndios, acidentes de toda ordem. Vamos vibrando por todos que sofrem, na certeza de que Deus, nosso Pai, está conosco e que estamos todos em cada uma de nossa individualidade, sendo acolhidos e amparados com todo o amor, como uma criancinha carregada nos braços da mãe. Nós estamos sendo abraçados neste momento pela espiritualidade amiga. Vamos então, amados, agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos em mais um trabalho de transformação e cura. E que a partir de hoje, com todos os ensinamentos que nos foram proporcionados, nós possamos agradecer não somente pelas alegrias, mas que possamos agradecer também pelas dificuldades. Que nós possamos, a partir de hoje, fortalecer cada dia mais a nossa fé, a nossa força, a confiança em Deus, nosso Pai, e a resignação. E que Deus permita que possamos nos reunir muitas e muitas vezes para vibrarmos o Teu infinito amor por nós, para nós e para todo o nosso planeta azul. E assim, queridos, nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, nosso irmão querido amigo, e a Virgem Santíssima. Agradecendo imensamente a todos os bons e queridos amigos espirituais aqui presentes, a equipe médica, a toda a equipe, a toda a falange da área da saúde e a todos os ensinamentos que tivermos, que possamos agora executá-los a cada dia, colocá-los em prática. Então, queridos, para nós encerrarmos com chave de ouro, eu vou ler uma pequenina mensagem, mais uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Cujo título é Lição na Prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda e toda dor ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima, meus queridos, é um processo de limpeza da visão. Não raro é preciso que caias para que vejas os que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento e aprimoramento da vida.
A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Então, amados, é com imensa gratidão. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que ficaram conosco até o fim do trabalho, vibrando com todo o amor. Que Deus, nosso Pai, permita que na próxima quinta-feira possamos estar juntos novamente. E que cada um de nós possa aplicar cada ensinamento recebido no dia de hoje, nos próximos dias. Que possamos sempre sermos melhores do que ontem. Muita paz, muita luz, que cada um de vocês estejam com as melhores vibrações. Sintam-se abraçados com todo carinho. Fiquem com Deus. Gratidão.